No Condomínio Descomplicado de hoje, vamos falar sobre as assembleias em sessão permanente sobre a ótica dos registros de pessoas jurídicas. Condomínio Descomplicado com o Dr. Gustavo Camacho. Eu estou aqui com a Elisete, registradora interina do Registro de Pessoas Jurídicas da cidade de Joinville. Muito obrigado, Elisete, por contribuir mais uma vez conosco aqui no Condomínio Descomplicado com um tema tão relevante, tão importante que, obviamente, suscita tantas dúvidas. A partir do dia 8 de março de 2022, nós tivemos a promulgação da Lei 14.309, que tratou, além das assembleias virtuais, também das assembleias em sessão permanente, criando ali vários parágrafos a respeito do assunto no artigo 1353 do Código Civil. Elisete, como o registro vem tratando as atas de assembleia em sessão permanente? Quais são os requisitos, os pressupostos registrais? Tem alguma coisa no edital de convocação que difere dos editais tradicionais? Então, Gustavo, as assembleias em sessão permanente basicamente o requisito. A maioria das vezes elas acabam ocorrendo de maneira não de maneira pré-determinada, né? Às vezes durante a assembleia ocorre que não conseguiu debater toda a pauta ou um assunto ficou para trazer orçamento, alguma coisa assim, e decidem deixar a assembleia aberta para uma outra data. Nesses casos, caso não tenha sido pré-determinado que a assembleia ocorreria em duas etapas ou mais, pode tranquilamente na ata constar trazer para votação dos condôminos a nova data da Assembleia, o novo horário dos condôminos, já decide ali, já consta em ata que aquela Assembleia vai ter continuidade no dia tal. É o suficiente, não precisa. Daí você vai publicar um edital complementar para aquelas pessoas que não estavam presentes, né, também ter acesso a essa informação. Afinal, a ata já vai ser lavrada só no final. A ata não é necessário fazer duas atas, pode-se deixar a ata em aberto, deixar ali que a Assembleia vai ficar em aberto e no dia da continuidade vai lá, reabre a ata dando continuidade à pauta. E o edital de convocação, ele precisa dizer especificamente que a Assembleia ela vai acontecer em sessão permanente ou isso é apenas um mero desdobramento lá no ato da Assembleia que o presidente submete ao plenário, o plenário aprova ou não aprova? Existe algum requisito para que o plenário aprove? Por exemplo, a necessidade de algum quórum especial ou não? Não, eu entendo que pode ser o quórum normal previsto na lei, maioria simples. Não é assim, a grande maioria das assembleias permanentes ela acontece de forma instantânea, então assim não tem uma previsão específica. Então o edital não precisa prever. Não precisa prever especificamente que a assembleia vai ocorrer em sessão permanente. Caso isso seja uma situação peculiar que ela vai ocorrer, sim, ele já pode prever que ela vai ocorrer a sessão permanente nas duas datas. Mas a grande maioria dos casos ocorrem ali no momento da Assembleia, daí nesse caso não é necessário. E esse segundo ou terceiro edital, porque a Assembleia ela pode acontecer no período de até 90 dias do primeiro ato, da primeira sessão da Assembleia. Como funciona no registro? O registro precisa recepcionar todos os editais de convocação subsequentes ou somente o primeiro edital ele é suficiente? Não, o registro vai precisar de todos os editais. Se for apresentado somente o primeiro edital e ao ler a ata a gente verificar que ocorreu em duas datas diferentes, foi permanente a assembleia continuada, a gente vai solicitar o segundo edital, até para que as pessoas que não compareceram ao primeiro tenham acesso à informação, à publicidade da segunda assembleia. E a lista de presença também virá separada, né? Uma lista de presença da primeira data e uma lista de presença da segunda data. A veiculação do edital, Elisete, desse segundo, desse terceiro edital, dentro desse interstício de 90 dias, ele precisa respeitar a convenção de condomínio no que diz respeito ao prazo de convocação? Sim, ele precisa respeitar a convenção de condomínio que diz respeito ao prazo de convocação. Então, se o prazo de convocação é de 7 dias, o que ocorre na maioria das vezes, por exemplo, a próxima assembleia e o próximo edital tem que respeitar esse prazo. E aí, se o prazo não for respeitado, qual é a providência do registro diante disso? Normalmente, a gente vai impugnar, solicitando que seja reconvocada aquela segunda assembleia para que todos os condôminos que não estiveram na primeira tenham o direito à publicidade do ato garantido.
Uma situação que era muito comum e que justamente a legislação visou resolver era aquela questão em que a Assembleia era deixada em sessão permanente e durante esse período o síndico ou alguém do condomínio passava batendo de porta em porta, coletando as assinaturas lá na lista de presenças ou as anuências para aprovação para obtenção de um quórum especial. Exemplo, alteração de convenção, alteração de fachada, que tem quórums especiais. Isso é válido? Como o registro enxerga isso? A gente entende que não, a gente entende que a publicidade do ato deve ser ampla. Então, assim, bater de porta em porta não garante que todas as pessoas tiveram acesso. Elisete, muito obrigado pela sua participação aqui no Condomínio Descomplicado. Na próxima semana nós nos vemos. Vertex, limpeza profissional. Seu condomínio não fica limpo? Quer baixar o consumo de água e gastos extras com produtos de limpeza? Quer evitar problemas trabalhistas? Já ouviu falar em engenharia da limpeza? Muito prazer, somos a Vertex. Limpeza profissional. Crenque Brinquedos. Deixe sua área de lazer muito mais divertida com a Crenque Brinquedos. Tenha um projeto personalizado para seu condomínio, com brinquedos certificados, modulares e super resistentes. Visite nosso site www.crenque.com.br. Apoio. Boni Juris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial. Jornal dos Condomínios.